precisamente por isto. Porquê é que se chama Reforma Protestante? Porquê? Não apareceu de sempre. Alguém teve que entender. Para entender esta expressão, nós temos que ir aos inícios do verdadeiro cristianismo. Nunca poderemos falar de reforma se primeiro não falarmos dos inícios do cristianismo. A reforma, para todos saberem, foi em 1517. Não sei se algum de vocês estava vivo na altura. Se estava vivo, levanta a mão. Portanto, só teria hoje 508 anos. Nada mais, nada menos que 508 anos. Penso que não está aqui ninguém com essa idade, ainda bem, porque senão podia-se desfazer como ao pó. Mas pronto, 508 anos passaram desde a reforma que foi em 1517 na Alemanha. Pelo menos, cultura geral, penso que todos têm. A verdadeira igreja foi fundada, como todos nós sabemos, por Jesus Cristo entre o ano 30 e o ano 33. Jesus só teve um ministério público durante 3 anos. Não há nada que diga que Jesus, em criança, fizera alguns milagres como aparecem por aí. Que fez uns passarinhos de barro, soprou, os passarinhos voaram. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. A única intervenção de Jesus como criança, efetivamente, é no meio dos doutores, no templo, quando os seus pais não se aperceberam, ele ficou a discutir no meio do templo, e é aí que quando os pais já vão de viagem para casa, dão-se conta que o filho não estava com eles. Então foram buscá-lo, ficaram um pouco zangados, como pais, não entendendo que ele estava a fazer a obra do seu Pai Celestial. Isto está na Bíblia e nós negamos-nos a acreditar em algo que não esteja na Bíblia. Estão aqui todos comigo? Para nós, cristãos autênticos, genuínos e verdadeiros, só aceitamos aquilo que está na Bíblia em relação a Jesus, em relação à doutrina, em relação aos ensinos, porque não nos queremos desviar da Bíblia, que é a verdadeira e autêntica palavra de Deus. Ok? Então, se alguém me perguntar a mim ou a vocês que acreditam em Deus, nós temos que dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e acreditamos nela como está escrito. Para mim não são teorias. É verdade que o mundo tem muita teoria. Então, se tem teorias, ponham lá mais uma que é que está na Bíblia. Mas ninguém quer a da Bíblia. Só querem a da cabeça deles. Mas a minha Bíblia diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e eu acredito. Criou o homem à sua imagem e semelhança, e eu acredito. Criou todas as coisas, e eu acredito. É interessante, um senhor ateu, há tempos pôs-se a estudar a Bíblia, e neste momento é um as da inteligência artificial. E ele agora chegou a uma conclusão e disse: é impossível descartar a Bíblia, é impossível pôr a Bíblia de parte. Tudo aquilo que diz na Bíblia é verdade. Infelizmente há muita gente que ainda hoje não acredita na Bíblia, não aceita a Bíblia, mas uma coisa é certa, você não pode desmentir a Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus. Ela contém aquilo que nós necessitamos saber. Não tem tudo, não. Não é um manual disto ou um manual daquilo. É aquilo que Deus quis revelar e dar-nos a conhecer para que nós tenhamos um conhecimento geral. Claro que a Bíblia não fala de tudo, mas a Bíblia fala especialmente daquilo que é mais importante para nós, que é saber que Deus nos amou de tal maneira, que amou este mundo, que te amou a ti, que me amou a mim, que deu, não vendeu, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E este Evangelho continua a ser proclamado, pregado, ensinado em todas as nações, porque nós acreditamos que só Jesus salva. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Então, os Evangelhos relatam, Mateus, Marcos, Lucas e João, é um evangelho visto em 4 perspectivas, não são 4 evangelhos, eu diria um evangelho
visto em 4 perspectivas, e há alguns que repetem a mesma história, o mesmo milagre, a mesma cena, outros não, porque cada evangelho tem a sua parte original, a sua parte genuína, mas todos beberam da mesma fonte, que foi estar com Jesus, foi ver Jesus, foi andar com Jesus, foi andar com os discípulos de Jesus. Então a fonte é só uma, mas cada evangelista teve a sua particularidade de escrever, de dizer o que viu, o que sentiu. E nós temos, por exemplo, um dos evangelistas que era médico, que é interessante, que é o único que utiliza efetivamente uma linguagem médica, que é o de Lucas. É o único que utiliza a palavra agulha no sentido do cirurgião. Porque só uma vez é mencionada, e é no Evangelho de Lucas, essa agulha que era usada já pelos cirurgiões para fazer as operações. E todos os relatos que têm a ver com cura divina, Lucas fala do processo, Lucas fala do detalhe, Lucas fala como um médico e não como outra profissão qualquer. Isto nos dá a entender que efetivamente ele era um médico que estava com toda a atenção quando havia um milagre praticado por Jesus. Então Jesus permitiu, Deus permitiu que cada escritor escrevesse do seu estilo e da sua maneira. Mas há uma coisa que é interessante em toda a Bíblia, é o fio condutor do Gênesis ao Apocalipse. Há um só fio condutor inspirado por Deus. Nada daquilo que está nas nossas Bíblias tem outro tipo de inspiração. Deus inspirou homens que escreveram num processo de muitos anos para nos dar o que nós hoje chamamos Bíblia Sagrada, ou cânon da Bíblia Sagrada. Então, os evangelhos relatam a vida, o ministério, os ensinos de Cristo, para quem? Para os seus discípulos, para a sua igreja. Nós somos igreja. Se somos igreja, onde é que nós temos que ir beber? À Bíblia. Se somos verdadeira igreja, vamos à Bíblia. Se somos outra igreja, vamos beber outras fontes. Mas nós não temos outras fontes. A nossa fonte continua a ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a quem nós respeitamos. Amém? Amamos a Bíblia, porque ela foi-nos dada por Deus para ensino, para conhecimento, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas mantenhamos os nossos olhos colocados em Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé cristã. Aleluia! Ele sim é o autor da verdadeira fé. Então, podemos dizer que os fundamentos da igreja estão nestes evangelhos, estão no livro dos Atos, estão nas cartas também universais, escritas por Paulo, por Pedro, por João, por Tiago, por Judas. Amém? Essas cartas, a que nós chamamos, 27 cartas, que chamamos o Novo Testamento. Então, queremos fundamentos para a igreja? Temos-los aqui suficientes. Não necessitamos de ir aqui, nem acolá, nem além. Estão escritos na palavra de Deus. E é interessante que Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11 a 15, primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 a 15, ele disse: porque ninguém, note bem a expressão, ninguém, o que é ninguém em português? É ninguém. É ninguém. Não precisamos de ir à universidade para saber o que é ninguém. Quando eu digo ninguém sai para fora, ou ninguém entra para dentro, ou ninguém não sei o quê, estou a dizer que nada, não há possibilidade nenhuma. Então diz assim Paulo aos crentes de Corinto: porque ninguém pode pôr outro fundamento. Sabe o que é o fundamento? É quando se inicia uma casa, uma obra, tem que ter um fundamento. Sem um fundamento não há obra. Fundamento é onde inicia a obra. E o cristianismo iniciou-se com Jesus Cristo. Não foram com homens, foi Jesus Cristo. Ele é o fundamento, a principal pedra de esquina da verdadeira igreja cristã.
E a verdadeira igreja cristã segue ainda hoje a palavra de Deus. A verdadeira igreja cristã só tem uma cabeça, chama-se Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Nesta igreja, Jesus Cristo continua a ser o Senhor dela. Foi Ele que morreu por vocês e por mim, foi Ele que morreu por nós, foi Ele que deu a vida por nós, mas foi Ele que ressuscitou também ao terceiro dia por todos nós, para que com Ele tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna. Aleluia! Louva a Deus, glorifica o nome do Senhor. Só Ele é digno de ser adorado. E agora diz, e se alguém é toda a gente, chame-se pastor, chame-se apóstolo, chame-se bispo, bispa, vespa, chame-se o que quiser, se alguém sobre este fundamento, qual fundamento? Jesus Cristo. Alguém, não importa, alguém sobre este fundamento, e o fundamento desta igreja continua a ser quem? Pelo menos o meu fundamento é, o vosso também é. Então dá a glória a Deus. Dá glória a Deus porque Ele é o fundamento da igreja, onde tu és membro. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará pelo fogo que será descoberta. Vocês sabem que há elementos que o fogo não pode consumir. Aqui não está a falar, desculpem, não está a referir-se ao ouro propriamente dito. Aqui está a falar daquilo que nós fazemos. A intenção com a qual nós fazemos. Nós fazemos muitas coisas, todos os dias. Há coisas que fazemos com boas intenções e algumas às vezes não são tão boas. Estão aqui todos? Nós sabemos a intenção. Quando eu, por exemplo, dou um presente aqui ao pastor Juan, eu posso lhe dar um presente envenenado. Sabem o que é um presente envenenado? É algo que tem uma segunda intenção. Para já, um presente nunca deve ser dado envenenado. Deve ser dado por amor, com sinceridade, sem segundas intenções. Estamos todos aqui? Quando já recebemos algum presente que mais tarde alguém nos deitou em cara? Olha, eu já recebi. Eu tal dia dei isto. E eu disse, olha, era melhor não me ter dado. Estamos de acordo? Quando nós demos, ponto final. E se demos naquele momento, se o demos de coração, é porque o demos porque a pessoa merecia. Se temos segunda intenção, está lá guardadinho na caixa para depois deitar em cara. Menos mal que Tiago esclareceu a coisa muito importante, disse, se algum de vocês tem falta de sabedoria, e todos nós, eu tenho falta de sabedoria, eu preciso de sabedoria todos os dias e peço a Deus todos os dias, diz assim, compre na igreja onde há promoção. Não, peça a Deus, e diz uma coisa interessante, que a todos, e não lança em cara ou em rosto. Então, mas porquê é que Tiago está a dizer não lancei em rosto? Porque Tiago, já naquele tempo, havia pessoas que davam e lançavam em rosto. Eu tal dia fiz-te esse favor. Eu tal dia dei-te isto. Para te humilhar, para te deixar abaixo. E a intenção é que conta para Deus. Deus olha para as intenções do teu e do meu coração. Então as minhas intenções têm que ser puras, as tuas intenções têm que ser puras. Estamos de acordo ou não? O verdadeiro cristão só pode ter intenções boas. Agora, se eu for dar uma coisa a algum de vocês, vamos supor que há pessoas que no trabalho, não é? São engraxadores do chefe. Não, aqui não há ninguém que é engraxador. Então dá presente ao chefe que é para subir de posto. O melhor era para subir, era pôr um bocado de jornal na cadeira e já subia alguma coisa, não é? Há gente que trabalha assim, comprando, falando mal dos outros para subir. Há tanta coisa. Olha, eu na vida prefiro nem contar, porque se fosse a contar, já muita gente tentou subir-se aqui nas costas. Sabe? E alguns a gente até deixa subirem. Porque quanto mais sobe, mais alto sobe, mais baixo cai. Há gente assim. E há gente que sobe tanto, mas depois esquece. Quanto mais alto estás, maior é a queda. Que o Senhor nos guarda a todos.
que o Senhor nos livre e que aquilo que façamos, façamo-lo com amor, com humildade, nunca com segundas intenções. Então diz assim, na verdade o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse e só esse, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo como pelo fogo. Ou seja, aqui está a falar das obras que nós fazemos, ok? Não obras para salvação, mas obras para galardão. Há dois tipos. Nós não acreditamos nas obras para salvação. Estamos aqui? Nenhuma obra que tu ou eu façamos nos poderá salvar. Porque o único que fez a obra perfeita e completa foi Jesus Cristo na cruz do Calvário ao pagar o preço que jamais nenhum de nós poderia pagar. Por isso a Bíblia diz, pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de vós para que nenhum de vós se glorie, mas aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer e saber que eu sou Deus. Okay? Então a salvação não se adquire pelas obras. Ora bem, no tempo da Reforma, a igreja tradicional pregava, declarava que o homem era salvo pelas obras. Então já temos aqui um ponto no qual Lutero bateu de caras com a igreja institucionalizada. Porque ele, ao ler que o homem é salvo pela fé, ele bateu com o nariz, como se diz, na porta e disse, não, eu estou a ler isto na Bíblia e aqui estão a ser pregadas e ensinadas que o homem é salvo pelas obras. A Bíblia nunca diz que nós somos salvos pelas obras. A Bíblia sempre vai dizer e diz que somos salvos pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Quantos estão aqui que acreditam? Levantem a mão. Somos salvos por Jesus Cristo, que pagou o preço e que fez a obra. Por isso ele podia dizer, está consumado, está terminado. O projeto que Deus me entregou para realizar neste mundo terminou, está consumado. A partir de agora, vocês em mim podem ser salvos. Todo aquele que crê será salvo. Então o grande milagre da salvação é uma dádiva gratuita de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os Atos dos Apóstolos, depois dos Evangelhos, relatam os inícios desde a ascensão, portanto, a Cristo aos céus. Ainda vemos um período muito pequenino que Jesus estava com os seus discípulos. E até é aí que os discípulos chegam perto de Jesus, já depois da ressurreição, e fazem-lhe a grande pergunta. Senhor, vais restaurar tu a Israel nestes tempos? Porquê? Porque Israel naquele tempo já não era um reino. Israel era uma colónia. Israel estava debaixo da autoridade de Roma. E o desejo de cada judeu era ser livre, era ser autónomo, era ter o seu próprio país, como foram no passado, no tempo do rei Davi e outros reis. E a pergunta dos discípulos é, restaurarás tu a Israel? Queremos um Israel livre, queremos um Israel com fronteiras, não queremos depender dos romanos. E é interessante o que Jesus lhes responde. Não vos corresponde a vocês saber acerca dessas coisas. E faz-lhes a grande promessa. Mas vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. É isso que vocês, igreja, precisam. É desse poder, não é do poder das armas, não é o poder da política, é o poder do Espírito Santo. E a igreja ainda hoje necessita do poder do Espírito Santo. Nós necessitamos do poder do Espírito Santo. E se tu ainda não fostes batizado com o Espírito Santo, pede a Deus, porque a promessa é para ti, é para todos os que estão longe, é para todos quantos Jesus chamar. Deus quer chamar. Outra das coisas muito importantes que eu quero falar também nesta manhã é que o batismo com o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, não era para salvação. Há muita gente a pregar isso hoje em algumas igrejas, dizendo que o batismo com o Espírito Santo é para salvação. Pergunto, não eram já os discípulos salvos? Então como é que dizem que era para salvação? Então esses grandes teólogos andam a confundir as coisas?
Não têm olhos e Bíblia para lerem? Ou só leem com os óculos deles? E é muito mau quando a gente tem uns óculos que já não vê nada e acreditamos que ainda vê. E estamos assim. Não vemos nada. Sabe porquê? Porque precisamos de mudar de óculos. Precisamos dos óculos do Espírito. E os óculos do Espírito é simplicidade, verdade, honestidade, dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda hoje fala à sua igreja. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça o que o Espírito Santo tem para falar. Agora há uma coisa. O Espírito Santo, eu digo isto e vou dizer até morrer, o Espírito Santo nunca vai contradizer a sua palavra. O Espírito Santo nunca vai contradizer. Por isso eu estranho hoje tanta pessoa que diz: Deus disse-me, Deus falou-me, Deus não sei o quê. E depois vai tudo ao contrário daquilo que a Bíblia diz. Mas diz que Deus falou. Não era melhor dizer: eu falei a mim mesmo? Porque que eu saiba, Deus não se engana. Mas eu engano-me. Vocês enganam-se. Deus não se engana. Eu já tive pessoas que me disseram na cara várias coisas e depois eu que não sou mauzinho, se não chegava ao pé delas e dizia assim: então afinal de contas dissestes-me isto e agora andas a fazer aquilo? Então qual foi o Deus que te falou? Foi Deus, foi o diabo ou foi a tua cabeça? Por favor, tenha cuidado quando você menciona o nome de Deus. Mencione o nome de Deus com todo respeito. Não tenha o nome de Deus em vão. Usando o nome de Deus para os seus caprichos, para as suas vontades, para as suas profetadas, quando Deus não tem culpa nenhuma daquilo que você quer fazer, se você não anda de acordo com o Espírito Santo de Deus. Agora, aquele que anda de acordo com o Espírito Santo de Deus, anda sempre de acordo com a palavra de Deus. Nunca vai mentir, nunca vai enganar, nunca vai além do que está escrito, mas também nunca vai ficar aquém do que está escrito. E este processo de maturidade espiritual tem um equilíbrio. E só é equilibrado aquele que efetivamente depende do Espírito Santo e é humilde. É humilde para reconhecer os seus erros. É humilde para reconhecer os seus pecados. É humilde para reconhecer que falha. E todos nós ainda hoje falhamos. Somos santos que às vezes falhamos, que às vezes pecamos. Mas não é a desgraça. Filhinhos meus, disse João, o apóstolo velhinho, se algum de vós pecar, advogado tendes para com o Pai, a Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Ainda temos um advogado, ainda temos um amigo, ainda temos um intercessor, ainda temos alguém que nos ama, que se preocupa conosco e que sempre está de mão estendida para nos levantar quando caímos. Eu gosto mesmo daquela expressão de Paulo: caído, mas não prostrado totalmente, porque ainda quando caímos, temos a mão de Deus que nos levanta. E não diz: filho meu, filha minha, eu amo-te. Filho meu, filha minha, eu quero levantar-te. Filho meu, filha minha, eu estou contigo todos os dias, até à consumação dos séculos. Filho meu, filha minha, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te dou força que necessitas para seguir em frente. Então, o batismo com o Espírito Santo, do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, não foi uma experiência para a salvação, mas foi uma experiência para capacitá-los no sentido de proclamarem com poder e ousadia o Evangelho do Reino, o Evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e através do batismo com o Espírito Santo, ter um amigo, um consolador ao nosso lado, inclusive para interceder por nós, quando nós não sabemos utilizar nem o português, nem temos força para falar, mas diz a palavra de Deus em Romanos 8, 26, 27, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E é isto que eu preciso do batismo com o Espírito Santo. É por isso que tu necessitas do batismo com o Espírito Santo, e se tu ainda não és batizado com o Espírito Santo, pede a Deus.
Deus quer batizar-te, Deus quer encher-te, Deus quer que tu tenhas essa intimidade com Ele, na qual na tua oração e em momentos difíceis e frágeis, nas quais não tens a força necessária, começas a chorar e a orar e talvez até nem com palavras, mas diz: Senhor, necessito de Ti. E o Espírito Santo começa a interceder por nós. E logo mais sentimos algo fluir em nós e através de nós. E sentimos-nos tão bem. E começamos a falar noutras línguas, segundo o Espírito Santo nos dá que falemos. E com essas línguas sentimos-nos alegres, felizes, completos. E vemos como o Espírito começa a trabalhar de uma maneira tremenda, sobrenatural, sobre as nossas vidas. Aleluia! E sentimos que alguns também chamam fogo. Não importa se é fogo, o que é importante é que funciona. Funciona. Porquê? Porque as coisas de Deus funcionam sempre. As coisas de Deus dão certo sempre. Eu admiro-me é que alguns ainda hoje não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Quando claramente o falar em línguas, estão 4 vezes claras na Bíblia que falaram em línguas, em Atos, 4 vezes claríssimas. Depois, sobre cheios do Espírito, muito mais. Porque são 150 vezes que é mencionado o Espírito Santo no livro dos Atos dos Apóstolos. Para mim, 4 vezes são suficientes para fazer uma doutrina, desculpem. Vezes diferentes. Alguns dizem, aquilo foi só para o Pentecostes. Então como é que sucedeu depois com Cornélio? Como é que sucedeu isso? Como é que sucedeu nos outros lados, então? Olha, irmão, só não vê quem não quer ver. E só diz isso quem não é batizado. Só diz isso quem não tem a experiência. Por isso, eu animo-te a buscares o batismo com o Espírito Santo. Todos nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. Esta igreja ainda é uma igreja que acredita no batismo com o Espírito Santo. Prega, falamos em línguas, aleluia, mas não somos fanáticos. Porque se eu estivesse apenas aqui a falar em línguas, vocês não aprendiam nada. Porque o único que era edificado era eu. Quando tu falas em línguas, o único edificado és tu, a menos que haja interpretação. Se houver interpretação na mensagem, todos somos edificados. Se só eu falar, só eu sou edificado. Por isso é que nós achamos que as línguas devem ser mais no privado. Não quer dizer que às vezes há momentos na vida que só nós é que sabemos para onde é que estamos a passar. Amém? E quando nós estamos a passar mal e de repente o Espírito Santo vem sobre nós, nós já nem queremos saber de nada. Nós queremos saber é a alegria do Senhor, é a força do Senhor, é a motivação do Senhor. E às vezes deixamos-nos ir um bocadinho. Eu prefiro isso do que não haver nada. Eu prefiro às vezes um bocadinho assim, um bocadinho só, do que, irmãos, estar num funeral ou num cemitério, onde tudo é frio, onde tudo é cerebral, onde tudo é tão pensado, mas onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E o Espírito do Senhor está aqui nesta manhã. O Espírito do Senhor nesta manhã quer batizar. O Espírito do Senhor nesta manhã quer renovar, quer encher, quer usar-te, quer dar dons ao seu povo. Porque os dons espirituais são necessários no meio da igreja. Os dons não foram para o passado, os dons são também para o presente e até à vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles fazem falta para a edificação da sua igreja. Se Deus deu no princípio, porque é que Ele terminava com algo tão bom? O que Deus dá é para sempre. Os homens é que dão e depois acabou. Não, Deus dá para a sua igreja. E dá sem tu pagares nada. Estamos aqui? Gratuitamente. E gente que já tem cursos para falar em línguas. Eu, se quiser um curso, vou ao Wall Street. Estou a fazer propaganda, não. Vou ir a uma casa de idiomas, mas isso não é sobrenatural. Eu posso falar em línguas sem ir a uma escola, a uma academia, porque veio de Deus, é sobrenatural, está bem? Não confunda as coisas, por favor. Há gente que se ri muito destas coisas. Então, o verdadeiro cristão, em primeiro lugar, tem que passar pela experiência do novo nascimento. Não ouvi nenhum amém. Imaginem-se, o que eu disse é tão forte, mas ninguém disse amém. Agora disseram porque eu insisti. Vou repetir uma vez mais.
O verdadeiro cristão, em primeiro lugar, tem que passar pela experiência do novo nascimento. E o novo nascimento é operado no coração e na mente do homem, através de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Sabe quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Pastor, obreiro, irmão e irmã, não tente convencer as pessoas. Fale de Jesus às pessoas e deixe que o Espírito Santo faça a obra que ele sabe fazer melhor do que você, melhor do que eu, melhor do que ninguém. O problema é que há crentes que querem ser Espírito Santo, mas Deus não te chamou para seres Espírito Santo. Deus chamou-te a ti e a mim para sermos testemunhas. E uma testemunha apenas conta o que viu e ouviu. É a sua experiência pessoal que temos que contar. É a tua que tens que contar aos teus amigos, aos teus vizinhos, a todas as pessoas que estão à tua volta. A tua experiência com Jesus. Espírito Santo ora por a pessoa e diz: Espírito Santo, trabalha na vida deste meu amigo, desta pessoa, deste colega, trabalha. E o Espírito Santo trabalha, está bem? Agora, por favor, ninguém que está aqui queira ser Espírito Santo, que o Espírito Santo não precisa desse seu trabalho. Jesus precisa de você para falar do Evangelho, mas você não é, nem eu sou Espírito Santo. Amém? Por isso, às vezes vocês desculpem, mas há pessoas que gostam de dar recados, porque têm o desejo. Eu também tenho bons desejos para vocês. Eu não vou dizer isto como alguns no Facebook. Esta semana, todos vocês vão ter uma mansão. Isso era ser mentiroso, não é? Todos gostaríamos de ter uma mansão. Vamos ter um carro, uau, vamos ter isto. A gente, você já viu no Facebook, profetiza tudo isto de mentiras. E há pessoas que dizem: amém, eu aceito, em nome de Jesus. Aceitas o quê? Não nem sabes o que é que estás a dizer. Isso é coerente com a tua cabeça. Que Deus pode dar? Ah, claro que sim. Que Deus faz milagres? Claro que sim. Mas cuidado quando é profetadas. Eu gostava que todos vocês, na segunda-feira, recebessem um aumento de ordenado. Vocês não gostavam? Todos que estamos aqui. Mas eu dizer isso era uma mentira. Uma coisa é o desejo, outra coisa, eu profetizo. Aliás, até para dizer eu profetizo, tenho que dizer, só posso dizer eu profetizo se Deus me disser. Se Deus não me disser, não posso profetizar nada. E isto as pessoas deviam ter mais respeito por Deus, quando falam indevidamente. E há uma história na Bíblia muito interessante sobre o novo nascimento. Nicodemos, jovem, doutor da lei, conhecedor, rico. Diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, João 3, 1 a 18. Eu vou simplificar. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio de Jesus à noite. Há quem pense que vinha à noite porque as pessoas de classe era à noite. Há outros que diziam que ele não vinha, foi à noite para não ser visto pelos outros, para não ser criticado. Aqui em Portugal talvez esta funcionasse melhor. Eu vou ter à noite ou vou por detrás, que é para ninguém me ver, porque senão a minha família... E vocês sabem uma coisa, aqui em Portugal ainda há muitos filhos que têm vergonha de dizer que são cristãos evangélicos. Têm medo dos pais. E estamos a falar de homens já. Por causa de uma tradição terrível que neste país se instalou. Eu vivi esse tempo, irmãos, onde os nossos familiares perseguiam-nos por causa de sermos cristãos evangélicos. Os colegas da escola chamavam-me na rua: olha o protestante! Esse era como é que é? Aquilo que há de moda agora, o bullying daquele tempo, não é? Eu ia pela rua e olha aos gritos: olha o protestante, vai ali! Esse era o nosso bullying. Claro que eu algumas vezes soltei 5 mandamentos. O Senhor já me perdoou, mas houve um ou outro que levou 5 e 10 e 15 e 20 mandamentos. Portanto, mas não aprendeu com os mandamentos que eu lhes dei. Porque continuavam a chamar-me. Mas eu ainda não era convertido. Então, muito bem, eu ia, efetivamente, mas eu tive que ter o meu novo nascimento. O meu encontro com Cristo, o meu arrependimento. Porque só nascemos de novo se nos arrependermos dos nossos pecados. E Nicodemos era uma pessoa que ao princípio nem entendeu nada, como alguns não entendemos. Se alguém chegar ao pé de nós e disser: tu tens que nascer de novo, vamos dizer, diríamos, se não conhecêssemos esta palavra, o mesmo que Nicodemos. Como é que é? Vou voltar lá para o ventrinho da minha mãe. Agora éramos muito grandes para nascer dessa forma, não é? E vou nascer? Não, não era isso. Era nascer cá dentro. Arrependendo-nos dos nossos pecados e convidando Jesus a ser o Senhor da nossa vida. Isto é que é nascer de novo. É eu saber
que não tenho saída para a minha situação espiritual, não há alternativa, e se eu continuar como vou até à morte eterna, mas ao encontrar-me com Jesus, ao dar o meu coração a Jesus, ao arrepender-me dos meus pecados, ao confessar os meus pecados, então tu vais nascer de novo. Isso foi o que aconteceu com todos aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E Nicodemos, infelizmente, não entendeu muita coisa. Então, para nós sermos salvos, e a igreja não ensinou isso, a igreja tradicional, o cristianismo puro ensinou isso, e eu vou saltar agora um bocadinho. O que é que aconteceu com a igreja? Vocês sabem, o último apóstolo que viveu foi João. João morreu com 100 e picos anos. Quando João estava vivo, ainda havia alguns discípulos de João e dos outros apóstolos. E enquanto mais ou menos essa geração estava viva, o cristianismo manteve-se quase intacto. Porque vocês sabem que desde Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que começou a haver divergências no seio da igreja. E aí foi realizado o primeiro concílio. Porquê? Porque alguns judeus que não se tinham verdadeiramente convertido, ou tinham-se meio convertido, começaram a exigir que os gentios, que eram aqueles que não eram judeus, para serem salvos, tinham que se circuncidar. Porque na religião judaica, a circuncisão era obrigatória, ok? Ora, não foi assim para os gentios. Apenas tinham que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tinham que fugir, deixar a prostituição, fugir da idolatria, deixar o sufocado e também de comer sangue. Foi as 4 proibições para haver uma harmonia no meio da igreja. Mas nunca Paulo, nunca Pedro, nunca Tiago, nunca João ensinaram que os gentios se tinham que se circuncidar ou fazer-se judeus para serem salvos. Era que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Bem, a igreja continuou, mas foram entrando heresias, os gnósticos, filosofias. Porquê? Porque há homens que, em vez de se agarrarem à palavra de Deus, agarram-se às coisas do mundo. Por isso é que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. E há pessoas que querem ser mestres aos seus próprios olhos. Há pessoas que interpretam mal a Bíblia. Há pessoas que leem mal a Bíblia. E há pessoas que todos os dias inventam doutrinas. Alguns porque querem enganar. Outros porque a cabeça deles já não dá mais. Há de tudo nesta vinha do Senhor. Há de tudo. Apanhamos de tudo. Eu já encontrei pessoas que começaram muito bem e hoje a cabeça deles está feita. Está perdida. Porque entraram por caminhos que não são os caminhos da Bíblia. Alguns foram buscar no judaísmo a solução, mas o judaísmo não é hoje a solução. A única solução é Cristo. Se não fosse assim, Deus não teria enviado Jesus para morrer na cruz do Calvário. O judaísmo não salva. Nenhuma religião salva. Quem salva é Jesus. Jesus foi o único que ressuscitou de entre os mortos. E Paulo poderia dizer: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Pela morte de Jesus, nós fomos salvos. A nossa esperança, aleluia, está baseada na ressurreição de Jesus. A nossa fé está baseada na ressurreição de Jesus. Tudo o que acreditamos, tudo o que falamos, tudo o que dizemos tem a base na ressurreição de Jesus. Senão não havia valor nenhum. O cristianismo já teria desaparecido. A nossa fé seria vã. A nossa pregação não prestaria para nada. Mas tudo o que fazemos e dizemos é porque Ele vive. Diga comigo: Ele vive, Jesus vive, Jesus vive. Ele ressuscitou de entre os mortos. O meu Cristo vive. Aleluia! A nossa fé é uma fé baseada no ressuscitado Jesus Cristo. Aleluia! Infelizmente, a essência onde Cristo e a sua palavra estavam foi substituída por dogmas, decisões de concílios humanos sem a intervenção ou o parecer do Espírito Santo. E uma das coisas que eu gosto
no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, é aquela expressão que diz: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Ainda hoje tem que parecer bem ao Espírito Santo. Aleluia. Pode não nos parecer bem a nós, mas ao Espírito Santo tem que parecer bem. Porque é o Espírito Santo que dirige a sua igreja. Amém? Usa homens, usa mulheres, é verdade. Mas o Espírito Santo tem que estar alegre com aquilo que fazemos e dizemos: se Ele não está alegre é porque Ele já não está connosco. Ou pode estar, mas já está triste. E eu não quero que o Espírito Santo viva em mim triste. Eu quero que o Espírito Santo se alegre comigo e conosco como igreja. E que o Espírito Santo esteja presente em cada momento, em cada culto, em cada reunião, em cada família, em cada lugar. Porque nós precisamos da presença gloriosa do Espírito Santo. Sempre e sempre e sempre. Então, infelizmente, a palavra de Deus foi. E o pior que aconteceu à igreja foi no tempo do Império Romano, começou a chamar-se católica, apostólica, romana, e tendo uma cabeça visível, chamando-lhe Papa. Isso nunca existiu anteriormente. E, infelizmente, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano em 380 depois de Cristo, com a promulgação do Édito de Tessalónica pelo imperador Teodósio I. Este édito estabeleceu o cristianismo niceno como a única religião permitida no Império e deu início à perseguição de outras crenças. Eu quero dizer que eu estou contra a perseguição de alguém por não ser cristão evangélico, por não ser cristão. Nós estamos contra. A Igreja do Senhor Jesus Cristo não acredita em perseguições. Amém? Nós estamos contra usar a fé para matar, para destruir até os nossos inimigos. Nós amamos os nossos inimigos. Os nossos inimigos é que não nos amam a nós. Vocês vejam só isto. Estão a morrer milhares de cristãos todos os dias. Fizeram alguns barcos para irem lá à África, à Nigéria. Foram lá alguns dos políticos portugueses que andaram por aí. Mas todos os dias matam cristãos. Agora, esta semana, China está outra vez uma perseguição tremenda contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Está aí alguém a falar? Não, só nós é que falamos. Então, afinal de contas, porque é que eles só falam de uns quantos? Sabem porquê? Porque há judeus, porque há cristãos, porque há Bíblia, porque há Deus no meio. Eles têm ódio a Deus. Mas eles precisam de se converter e nós os amamos. E oramos por eles, para que eles conheçam Jesus Cristo. O verdadeiro homem e Deus que dá amor. Eles não conseguem ter amor, mas Jesus teve amor pelos seus inimigos. E nós, como cristãos, temos que ter amor pelos nossos inimigos. Nós não desejamos o mal a ninguém. Nós só desejamos que todo o homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Então, já anteriormente, talvez os irmãos digam: oh, pastor Paulo, mas não foi com Constantino? Sim, sim. Constantino, já em 313, tinha concedido liberdade de culto aos cristãos, depois de perseguições atrozes, que mataram milhares de cristãos, e ele permitiu o crescimento e a consolidação da igreja, antes de tornar a religião oficial, como eu já disse. Mas temos que considerar que a pré-reforma, isto não se fala muito, houve uma pré-reforma na qual foram mortos justamente a Europa, porque o mundo então, o cristianismo ainda não tinha chegado às Américas, não tinha chegado a muito lado. Praticamente era uma Europa, o norte de África e um pouco de Ásia, como vocês sabem. E então, meus amados irmãos, houve homens e mulheres em praticamente todos os países que eles estavam contra essa forma de ver ou ser igreja. E eles procuraram nas Escrituras a verdade. E ao procurar a verdade, foram torturados, foram mortos, inclusive aqui em Portugal. Nós temos um grupo, que pouco deles se fala, no século XII. Nós falamos de uma reforma já muito mais avançada, mas no século XII havia um grupo de homens na França e norte de Espanha, chamados valdenses, Itália, okay? Que eram homens que viviam uma simplicidade do Evangelho, nas ruas, pregavam, ajudavam as pessoas, ninguém era rico, todos procuravam ajudar-se uns aos outros, os valdenses, e foram mortos, torturados. Este grupo ainda existe hoje na Itália, é uma igreja que é reconhecida hoje pelo Estado, portanto,
italiano, por causa da perseguição que lhe foi movida em anos passados. Eles e as Assembleias de Deus são dos dois grupos religiosos na Itália que são muito respeitados porque mataram muitos irmãos nossos da Assembleia e muitos irmãos valdenses no tempo das ditaduras, ok? Isso é para os irmãos saberem a história é assim mesmo. Então, esta pré-reforma teve homens como Savonarola, italiano, John Hus, holandês não, de Checa, República Checa, Tyndall, na Inglaterra. Eu podia falar homens, mas vou para a frente. Martinho Lutero era contra o comércio de indulgências, de antes pagava-se para os pecados serem perdoados. Pagando, os seus pecados eram todos perdoados. Hipocrisia, não é? Hipocrisia. Depois também, a autoridade papal. Lutero nunca encontrou na Bíblia a autoridade papal. O Pedro, que eles consideram o primeiro Papa, ele diz, diz Pedro escrevendo uma carta, presbítero com vocês. Nunca se colocou num pedestal, nunca se colocou acima de ninguém, mas colocou-se ao nível dos outros colegas. Amém? E também necessitado da graça salvadora de Jesus Cristo. Depois a doutrina da salvação. Ele contrapunha-se à ideia de que a salvação se conseguia através das boas obras e pagamentos, defendendo que a salvação se obtinha apenas pela fé em Jesus Cristo. A corrupção da Igreja, que continua, infelizmente, Banco do Vaticano, não vou aqui falar de mais histórias, que os irmãos sabem, só tem que ler até livros seculares. Lutero era contra a corrupção e as práticas que consideravam excessivas e desnecessárias na Igreja Católica, como a burocracia, a hierarquia excessiva. Agora, Lutero falhou numa área, muitas vezes não se diz. Lutero, mais tarde, foi um antissemita. Mas quero-vos dizer que a própria Igreja Católica tinha a mania que os judeus foram os culpados da morte de Jesus. Mas os grandes culpados da morte de Jesus foram os meus pecados e os teus pecados. Não foram os judeus. Foi o meu pecado, foi o teu pecado que levou Jesus à cruz do Calvário. Por isso não culpes os judeus de terem matado Jesus, porque afinal de contas eles apenas cumpriram aquilo que já estava escrito, não é? Que alguém o iria trair e ele foi traído. É verdade, outra coisa que Lutero não se reformou, e eu quero dizer aqui, foi em relação à doutrina do batismo. Lutero ainda tinha uma mente muito católica fechada e continuava a batizar por aspersão. Ok? É verdade que surgiu naquele tempo um grupo de irmãos nossos chamados anabatistas, que diziam que o homem, depois de ser salvo, tinha que ser batizado. Nós estamos de acordo com eles. Nós acreditamos que todo homem, toda a mulher que se salva, tem desejo em ser batizado para demonstrar ao mundo que agora é um discípulo de Jesus. Se tu verdadeiramente és um discípulo, uma discípula de Jesus, tu tens que desejar ser batizado nas águas, porque tu queres que o teu velho homem morra e ressuscite o novo homem com Jesus Cristo. Não é que o batismo muda a vida de ninguém. Tu entras seco, sais molhado e nada mais. Não sais perdoado dos teus pecados, porque quem perdoa os pecados é Jesus e tem que haver uma convicção no teu coração em pedir perdão a Deus, ok? E depois há coisas que eu vou falar agora muito rapidamente para terminar, eu sei que o tempo já passou, que são as 5 solas ou os pilares da reforma, e eu vou falar rapidamente. Só Escritura, só aceitamos a Escritura, somente a fé. A salvação é recebida apenas por meio da fé em Jesus Cristo. Somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus e não temos que pagar nada. Somente Cristo. Não há intermediários nenhuns. Só Jesus é o nosso. Isso tudo para a glória de Deus. Ficamos em pé e demos glória a Deus. Dê glória a Deus comigo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só a Deus a glória.